Bombardeiros estratégicos carregados com armas nucleares e convencionais cruzam os céus diariamente, parte de uma rotina de dissuasão que define o equilíbrio de poder entre as grandes potências. Esses voos não são exercícios isolados, representam presença constante, treinamento rigoroso e a manutenção de uma capacidade de resposta imediata. Ainda assim, acidentes ocorrem com frequência preocupante, o que torna essas aeronaves tão propensas a incidentes. E quando o pior acontece, como os tripulantes conseguem escapar de cabines pressurizadas em alta velocidade? A era dos bombardeiros estratégicos nucleares começou na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos desenvolveram o Boeing B-29 Superfortress para atender à necessidade de um bombardeiro pesado de longo alcance capaz de atingir o Japão a partir de bases distantes no Pacífico. O projeto exigia alcance superior a 5.000 quilômetros com carga significativa, pressurização de cabine para voos em altitude e sistemas defensivos avançados para a época. O B-29 entrou em serviço lá em 1944 e, em agosto de 1945, duas unidades modificadas, a Enola Gay e a Bockscar, lançaram as primeiras bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, encerrando o conflito no Pacífico. O fim da guerra não diminuiu a importância desses aviões. Com o início da Guerra Fria, os Estados Unidos criaram o Comando Aéreo Estratégico para garantir uma força de retaliação nuclear capaz de atingir o território soviético. A União Soviética respondeu desenvolvendo o Tu-4, uma cópia do B-29, e depois bombardeiros a jato. O objetivo central era a dissuasão, manter uma ameaça crível de ataque nuclear massivo para impedir agressões. Bombardeiros estratégicos formaram um dos três pilares da tríade nuclear, ao lado de mísseis balísticos terrestres e submarinos, porque ofereciam flexibilidade, recall em voo e demonstração visível de força. Hoje, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia mantêm frotas ativas em operação diária. Os americanos operam o B-52H Straight Fortress, o B-1B Lancer e o B-2 Spirit, que será substituído pelo B-21 Raider. O B-52H, em serviço desde os anos 1960 e modernizado continuamente, realiza missões e patrulha global, exercícios de dissuasão e presença contínua no Pacífico e em outras regiões. Esses voos envolvem decolagens frequentes, reabastecimento em voo e longas rotas que testam tripulações e equipamentos sob condições extremas. A Rússia conta com o seu Tu-95MS Bear, o Tu-160 Blackjack e o Tu-22M3 Backfire. O Tu-22M3, em particular, é uma peça-chave da aviação de longo alcance russa. Desenvolvido nos anos 1970 e aprimorado na versão M3, introduzida operacionalmente nos anos 1980, ele possui asas de geometria variável, dois motores NK-25 com pós-combustão e capacidade para voar a Mach 2 em altas altitudes. Seu raio de combate chega a cerca de 2.000 a 2.500 km com carga significativa, e ele pode transportar até 24 toneladas de armamento, incluindo mísseis supersônicos KH-22 ou até o KH-32 Mach 4 na fase terminal, e bombas nucleares ou convencionais. Os Tu-22M3 têm importância estratégica para a Rússia por sua versatilidade. Atua tanto em missões de ataque terrestre profundo quanto em papel antinavio contra porta-aviões. Foi empregado em operações diversas, destaques na Síria, e lança mísseis e bombas contra a Ucrânia neste momento. Diferentemente dos bombardeiros intercontinentais, como o Tu-95 e Tu-160, o Tu-22 é otimizado para alcances médios e teatrais.
mas permanece essencial para a dissuasão regional e a projeção de poder. Sua cabine pressurizada acomoda 4 tripulantes: comandante, copiloto, navegador e operador de sistemas de armas, sentados em 2 compartimentos. Acidentes envolvendo o Tu-22M3 ilustram os riscos inerentes a aeronaves complexas e antigas operadas em ritmo intenso. Em um acidente recente na região de Irkutsk, na segunda-feira, 15 de junho, durante um voo de treinamento, a tripulação russa ejetou com sucesso antes da queda da aeronave, demonstrando que o sistema funciona quando condições de alta altitude e velocidade são adequadas. O sistema de ejeção foi ativado pelo comandante manualmente durante a emergência. Os assentos do tipo KT-1M, desenvolvidos pelo Burial Tupolev, seguem uma sequência específica: primeiro o navegador operador, depois o navegador e em seguida o copiloto e por último o comandante, que ejeta manualmente. Cada assento usa um motor foguete de 2 estágios para lançar a tripulação para fora da cabine e depois a uma altitude segura, seguido pelos seus paraquedas. Para ejeção segura em baixa altitude, é necessária a velocidade mínima de cerca de 130 a 140 km por hora para que os paraquedas se abram corretamente. Até meados de 1980, os assentos ejetores se direcionavam para baixo do compartimento da cabine, mas a versão Tu-22M3 possui um sistema tradicional de ejeção para cima. Horas após o incidente com o bombardeiro russo, outro bombardeiro, porém estratégico, o B-52H Straight Fortress, caiu logo após a decolagem na base aérea de Edwards, na Califórnia. Imagens mostraram uma grande coluna de fumaça preta. Equipes de emergência responderam imediatamente. Os 8 tripulantes a bordo não sobreviveram à queda. Muito possivelmente não conseguiram se ejetar a tempo. No B-52H, o sistema de escape varia conforme a posição da tripulação. No convés superior, piloto, copiloto, oficial de guerra eletrônica e, quando presente, um artilheiro. Os assentos ejetam para cima após o acionamento de alavancas que ejetam as escotilhas superiores, seguidas pelo gatilho que dispara os sistemas de propulsão. No convés inferior, com o navegador e o especialista em radar, os assentos ejetam-se para baixo através de escotilhas no piso da fuselagem, um projeto necessário devido ao espaço limitado acima. Os sistemas modernos permitem ejeções em condições de baixa altitude e velocidade zero em alguns casos, mas o B-52, com mais de 60 anos de serviço, opera com tecnologia atualizada após a execução de um programa de modernização. Bombardeiros nucleares exigem manutenção constante de sistemas complexos, voos em regimes extremos de altitude, velocidade e carga, e tripulações altamente treinadas que operam sob pressão intensa. O envelhecimento das frotas, como o B-52 desde os anos 50 e 60, o Tu-22M3 dos anos 70 e 80, a alta taxa de utilização para dissuasão e exercícios e a integração de armamento nuclear ou de precisão aumentam os riscos. Compreender seus riscos e os mecanismos de sobrevivência da tripulação ajuda a avaliar a real capacidade e os limites dessas forças. Se você se interessa por aviação militar, história da Guerra Fria ou tecnologia militar, deixe seu comentário abaixo com o que mais chamou a sua atenção nesse vídeo. É sempre uma honra trazer análises exclusivas para vocês. Não deixe de nos apoiar. Doe qualquer valor para nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.